Olá, alunos, aluno primeiro ano da Escola PEC, né? Vamos aqui resolver as nossas questões propostas do livro didático de vocês, conteúdo do mês de junho, tá bom? Mês de junho nós estamos trabalhando queda livre e lançamento vertical, grandezas escalares e vetoriais, tá bom? Então esses são os nossos assuntos que estamos trabalhando este mês, ou seja, queda livre e lançamento vertical, grandezas escalares e vetoriais. E é sobre esse assunto, sobre esses conteúdos, né, que nós estamos trabalhando no mês de junho, que nós vamos resolver agora as nossas questões propostas do livro de vocês. Eu vou dizer a questão, a página que elas localizam e vocês vão conferir pela resposta, tá bom? Essas questões, elas vão ser primeiro, antes de colocar o vídeo na plataforma, será colocado as questões que vocês irão tentar resolver, tá bom? E vocês vão tentar resolver, vão resolver, aí depois vocês conferem com as nossas respostas e os nossos comentários aqui deste vídeo. Tá ok, alunos? Alunos, Escola PEC, aqui é o professor Edmilson, a nossa disciplina é Física, tá ok? Então vamos lá. Primeira questão da nossa lista de exercícios, gente. Primeira questão é a questão 1 da página 66, ok? Nossa primeira questão é a questão 1 da página 66, 66. Diz o seguinte: o que significa dizer... Deixa eu pegar bem aqui minha caneta logo. O que significa dizer que um corpo está em queda livre, gente? O que significa dizer que um corpo está em queda livre, né? Então, quando o corpo está em queda livre, é porque... Lembrando, gente, vocês devem ter assistido aí nos vídeos do canal Educação, que se não fosse a interferência do ar, se não fosse a resistência do ar, se você soltasse uma moeda e uma pena, né? Se não fosse o ar, as duas chegariam ao solo ao mesmo tempo, se você soltasse a determinada altura, né? Então, queda livre significa livre da resistência do ar, tá bom? Então, independente da massa, os objetos chegariam ao chão, ao solo ao mesmo tempo, tá ok? Isso que é queda livre. Livre quer dizer livre da interferência da resistência do ar, tá ok? Mas vamos lá, a resposta aí da primeira questão, gente. Significa que o movimento do corpo ocorre em trajetória retilínea, vertical e livre dos efeitos da resistência do ar. Livre dos efeitos da resistência do ar, tá ok? Então essa é a resposta aí que vocês vão colocar no livro de vocês, tá bom? Então, o que significa dizer que o corpo está em queda livre? Significa que o movimento do corpo ocorre em trajetória retilínea, vertical e livre dos efeitos da resistência do ar, tá ok? Essa é a resposta da questão 1, tá bom? Anotem aí no caderno de vocês, gente. Nada de anotar no livro, anotem no caderno, tá ok? Nada de anotar no livro. Essas questões têm que ser resolvidas no caderno, tá bom? Professor, eu devolvo isso aqui para o professor? Não. Isso aqui, eu estou gravando esse vídeo justamente para conferir com vocês as respostas que vocês vão colocar no caderno de vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Agora, questão 2. A nossa questão 2, tá bom? É a questão 2 da página 66. Vamos lá, questão 2 da página 66. Peguem no livro de vocês. Explique por que, ao abandonarmos uma folha de papel e uma moeda ao mesmo tempo e da mesma altura, a moeda chega ao solo em um intervalo de tempo menor, quer dizer, leva menos tempo. Por quê, gente? Porque devido aos efeitos da resistência do ar, né? Coloque aí resposta. Devido aos efeitos da resistência do ar, tá bom? Por isso que a folha demora mais chegar, tá bom? Então, devido aos efeitos da resistência do ar serem mais influentes na folha de papel do que na moeda. Então, quer dizer, a moeda chega primeiro ao solo. No vácuo, isso não ocorre, ou seja, se tirar o ar
isso não ocorre. Tanto a folha de papel como a moeda chegariam ao solo ao mesmo tempo, se fosse no vácuo. Tá? É por isso que a resposta diz assim: no vácuo isso não ocorre, tá bom? Então a resposta fica, ó, devido aos efeitos da resistência do ar serem mais influentes na folha de papel do que na moeda, vírgula, esta chega primeiro ao solo. No vácuo isso não ocorre. Quando fala no vácuo, sem o ar, né? Você tira o ar, então fica no vácuo, tá bom? Vamos lá, questão 3, né? Pegue aí a questão 3 da página 66. Questão 3 da página 66. Nossa aula de física aqui, né? Resolvendo as questões do livro didático de vocês, tá bom? Sobre queda livre e sobre grandezas escalares e vetoriais. Não só queda livre e lançamento vertical. Tem também questão sobre lançamento vertical, tá bom? Vamos lá, gente. A nossa questão 3 é a questão 3 da página 66, tá bom? Um corpo em queda livre apresenta que tipo de movimento? Será que é uniforme? Não, porque a velocidade, conforme ele vai caindo, a velocidade dele vai aumentando, tá bom? E vai aumentando, gente, de formas iguais, tá bom? Ela não aumenta assim aleatoriamente, não. Ela vai aumentando de forma controlada, né? Resposta, gente. Movimento uniformemente variado, famoso MUV, tá bom? Pois apresenta aceleração constante, tá bom? Ela varia, a velocidade ela varia igual, em intervalo de tempo igual também, tá certo? É por isso que o corpo em queda livre, ele está em movimento uniformemente variado, chamado de MUV, pois apresenta aceleração constante. Essa aceleração, gente, nós não vamos chamar ela de ar, vai ser o mesmo ar do conteúdo passado, né? Para haver aceleração tem que haver variação de velocidade, tá bom? Para mais ou para menos. Agora, só que na questão do lançamento vertical ou na queda livre, aí esse ar, que nós chamamos de aceleração, nós vamos representar ele pela letra G, né? Letra G minúscula, tá ok? Pois é, então respondemos aí a questão 3 da nossa lista. Nossa questão 3 refere-se à questão 3 também da página 66, tá bom? Vamos aí para a nossa próxima questão. Já começa cálculo aqui, gente. Agora, questão 4. Nossa questão 4 é a questão 5 da página 66, tá bom? O que diz a questão 5 da página 66 do nosso livro, do livro de vocês? Uma esfera de aço cai a partir do repouso. Se é a partir do repouso, lembrem-se, se é a partir do repouso, a velocidade inicial é zero, né? Cai em queda livre de uma altura aqui, ó, de 80 metros acima do solo. Despreze a resistência do ar e adote o nosso Gzinho, a nossa aceleração da gravidade. Vamos chamar esse Gzinho de aceleração da gravidade, né? Adota esse Gzinho sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, gente. Esse 10 metros aqui, na realidade, ele é 9,8 aproximadamente. Então, a maioria dos autores coloca 10 para facilitar os cálculos, né? Então, calcule o módulo da velocidade de chegada da esfera ao solo. Então, ele quer a velocidade final, né? Ele parte do repouso, velocidade inicial zero, e ele quer a velocidade final, a velocidade que ele chegou ao solo, no chão, tá bom? Numa queda livre, ó, tá bem aqui, ó, queda livre, isso tudo na queda livre, tá bom? Muito bem, altura 80 metros. Então temos essa altura se refere ao deslocamento da esfera de aço, ao deslocamento dela, quer dizer, a distância que ela, vamos dizer assim, a distância que ela percorreu, né? Essa altura é a distância. A equação vai ser as mesmas equações do movimento uniformemente variado, que nós trabalhamos no mês passado, tá bom? Então vamos lá, gente. Lá no mês passado nós aprendemos a calcular a velocidade, que dizia o seguinte, que velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Opa, professor, mas cadê o tempo? Beleza. Quando não se tem o tempo,
utilizamos a equação de Torricelli, tá bom? Italiano, Torricelli, mas vamos chamar de Torricelli, tá certo? Então, quando não se tem o tempo e precisamos calcular a velocidade, vamos utilizar a equação de Torricelli, tá bom? Que também é uma equação que nós utilizamos no movimento uniformemente variado. Ela diz o seguinte, a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado, preste atenção que eu estou marcando, ó. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2, que multiplica o Azinho de aceleração, no caso o A é o G, né, que é a queda livre, não é isso? E ΔS, que é o deslocamento dele, ou seja, a distância percorrida pela esfera, pelo objeto, tá bom? Agora vamos aqui. Nós queremos essa velocidade aqui, gente, essa velocidade final, velocidade que ele chegou ao Sol. Então vamos lá. Velocidade ao quadrado, preste atenção, ó, a velocidade aqui, ó. Eu vou até trocar aqui, no lugar de ficar marcando, eu vou colocar bem aqui um laser, tá bom? Para entender melhor, ó, preste atenção aqui, ó. Velocidade final, né? Nossa velocidade ao quadrado vai ser igual à nossa velocidade inicial ao quadrado, gente. Mas quem é a velocidade inicial, ó? Ele partiu do repouso, então velocidade inicial zero, zero ao quadrado, mais 2, esse 2 aqui, ó, mais 2, que multiplica a aceleração, que no caso vai ser o nosso G, que vale 10, ó, tá aqui, que multiplica o ΔS, né, que é o deslocamento escalar. O ΔS aqui, que a altura dele foi, ele deslocou 80 metros de queda, né, de cima para baixo, tá bom? Então vamos lá, gente, aqui, aí que a velocidade final tem aqui, 0 ao quadrado é 0, e se calcularmos 2 vezes 10, 20, 20 vezes 80, essa multiplicação toda aqui vai dar 1.600, tá ok? 1.600, tá bom? 1.600. Mas na equação de Torricelli, esse V aqui está ao quadrado, ó. Temos que abrir uma raiz quadrada para ele, né? Então, a velocidade final ao quadrado vai ser igual a 1.600. Para mim eliminar esse quadrado aqui, eu vou ter que abrir uma raiz quadrada aqui do outro lado, ó. Olha que ficou só o Vzinho agora, ó. Então, V vai ser igual a raiz quadrada de 1.600. Por que essa raiz quadrada, gente, aqui? Porque eu eliminei aqui esse 2 aqui, ó. Pessoal, a raiz quadrada de 1.600, a raiz quadrada de 1.600, será quanto é? Né? Vamos tentar descobrir. A raiz quadrada de 1.600, né? Às vezes é complicado saber, né? 1.600. Mas eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4, né? E tem 2 zero, para me tirar a raiz quadrada desse zero aqui, é só cortar a metade aqui. Metade de 2 é 1, vai sobrar só um zero, né? Então sobrou aqui 40 metros por segundo. Isso é uma técnica que eu uso para encontrar a raiz quadrada, tá bom, gente? Mas se você fizer 40 vezes 40, vai dar 1.600. Ou seja, a raiz quadrada de 1.600 vai ser 40, a velocidade vai ser 40 metros por segundo. Beleza? Encontramos aí, gente. Resolvemos aí a questão 4 do nosso exercício. Essa questão 4 se refere à questão 5 da página 66. Beleza? Próxima questão. Na nossa lista aqui é a questão 5, né? Peguem aí, abram aí, gente, o livro de vocês, mudem aí a página. Não, a página é a mesma. Questão 7, página 66 de novo. Questão 7, página 66. Presta atenção nessa questão. Um grupo de alunos encontrou-se na quadra de esporte da escola, que fica no último andar do prédio, e lá em cima, né? Um deles resolve realizar um experimento e, garantindo que ninguém passaria pelo entorno do prédio, solta uma borracha e marca o tempo que ela levou para atingir o solo. De novo, gente, queda livre, né? Resolve então desafiar os colegas a determinar a velocidade com que a borracha chegou ao solo. E ele quer a velocidade com que a velocidade final, mesma coisa, né? Mesmo procedimento que nós fizemos ali, ó. Deixa eu apagar aqui. Minha borracha tá aqui. Tá bom? Então ele quer duas coisas aí, vocês observaram, tá bom? Ele quer que a gente encontre a velocidade com que a borracha chegou ao solo, ou seja, a velocidade final, e a altura do prédio, e o deslocamento da borracha, ó.
do prédio da escola, o ΔS. Ele quer o V final, né? Velocidade final, e quer o ΔS, que é o deslocamento, né? A distância que a borracha percorreu de cima para baixo do prédio da escola. Determine essa velocidade e essa altura. Então, ele determina essa velocidade e essa altura, sabendo que o tempo de queda da borracha, não vou usar a Torricelli para encontrar a velocidade. Por quê? Ele me deu tempo, eu só preciso de Torricelli quando eu não tenho tempo, tá bom? E que a aceleração da gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele botou 10 aqui de novo, né? A nossa aceleração, o nosso G, tá bom? Lembrando, a aceleração é representada pela letra A, né? Mas no caso de queda livre, nós vamos trocar por G, né? Chamar de aceleração da gravidade, tá ok? Vamos aqui. Então, gente, vamos encontrar a velocidade. Ele quer primeiro a velocidade, depois a altura, tá bom? Velocidade, se tem tempo, nós não vamos usar a Torricelli como fizemos aqui, ó, porque ele deu tempo, então vamos utilizar o tempo que ele deu. A equação da velocidade do movimento uniformemente variado diz o seguinte: velocidade final vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? Isso aí já veio lá do mês passado. Velocidade que eu quero vai ser igual, se ele soltou, então a velocidade inicial era zero, né? Mais o Azinho aqui, que na realidade é o G, né? O Azinho que é 10, que multiplica 3, gente. Então, a velocidade vai ser igual a 0 mais 2 vezes 3, 30. Vai sobrar só 30, né? Então, tá aqui, ó. Opa, eu borrei de novo aqui. Né? Então, a nossa velocidade aqui vai ser... Velocidade aí vai ser 30 metros por segundo. Mas ele não quer só a velocidade. Ele não quer só a velocidade, né? Ele quer também a altura, deslocamento, ΔS, tá bom? Deslocamento, ΔS. Deslocamento escalar aí da borracha, tá bom? Nesse caso, vamos utilizar... Nós já temos a velocidade final aqui, ó. Que nós encontramos. Ele partiu do zero, a velocidade inicial dele é zero. E quando ele chegou ao solo, a velocidade final dele é 30 metros por segundo. Então já temos a velocidade inicial, já temos a velocidade final, que é 30 metros por segundo. Já temos G, né, que é 10, que ele deu, né? Então, se usarmos a equação de Torricelli, vamos encontrar o ΔS, quer dizer, o percurso, a distância percorrida pela borracha. Se encontrarmos essa distância que ela percorreu, que foi a altura do prédio, nós encontraremos o que ele quer, que é a altura que ela percorreu, né? A altura do prédio aí, tá bom? Então vamos usar a Torricelli aí para resolver isso aí, né? Torricelli, né? Era em italiano, então é Torricelli, né? Mas a maioria dos professores chama de Torricelli, tá bom? Então vamos lá, gente. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 que multiplica a aceleração, que multiplica o ΔS, que é o deslocamento, tá bom? Velocidade final que nós encontramos foi 30 ao quadrado. A velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 que multiplica G, que é 10, que multiplica ΔS, que é o que nós queremos. Pessoal, 30 ao quadrado vai ser 900, tá bom? 30 ao quadrado é 900, é 30 vezes 30. 0 ao quadrado é 0. E 2 vezes 10 é 20. E 20 vezes ΔS é 20 ΔS. Deslocamento. Nós queremos a altura, né? Muito bem, vamos tirar aí o zero do meio aqui, né? Que zero não está importando para nós aqui não. Então eu posso dizer que 900 vai ser igual a 20 ΔS. Beleza? Muito bem, mas queremos ΔS. Vamos trocar aí os termos, né? 900 vai ser igual a 20 ΔS. Eu posso dizer que 20 ΔS vai ser igual a 900, né? Se eu trocar os termos, eu não estou mudando nada aí, eu não estou tirando um valor aí de um membro e botando no outro, não. Porque se mudar de membro, muda de sinal, não é isso? Nós sabemos disso, né? Nós vamos inverter os membros. Se inverter, não precisa mudar sinal de ninguém. Tanto faz dizer que 2 vezes 5 é 10, são 10, né? Como dizer que 10 é igual a 2 vezes 5, né? Então, se eu digo que 900 é igual a 20 ΔS, eu posso dizer que 20 ΔS
é igual a 900, tá bom? Então eu posso dizer que ΔS vai ser igual a 900 dividido por 20, né? Tá bom? Posso cortar um zero aqui, posso cortar um zero aqui. Ficou 90 por 2, gente. A altura do prédio, 45 metros, tá bom? Então a velocidade da borracha, 20 metros por segundo. E a altura do prédio, 45 metros, que coincide com o deslocamento aí da borracha, né? Muito bem, resolvemos mais uma questão. Parecia difícil, mas vocês vejam que não foi. Acredito que para alguns alunos, como é primeiro ano, é bom ver essa questão aí, como foi que eu resolvi ela aí, vocês fazem no caderno. Façam ela aí umas 2 vezes, que aí vocês vão entender, tá bom? O ΔS aí, na realidade, é a altura. A borracha ela foi soltada de cima para baixo, tá bom? Então, se a gente encontrar o deslocamento da borracha, esse deslocamento vai ser a altura do prédio, tá bom? Próxima questão. Questão 6, gente. Questão 6 aí. Falar sobre o lançamento vertical. Observe, gente. Queda livre é quando você solta o objeto de cima para baixo, tá bom? Certo? E a velocidade dele vai aumentando com o tempo, né? Lançamento vertical é você lançar de baixo para cima, é o contrário, a velocidade vai diminuindo com o tempo, tá bom? Olha, quando o objeto atinge a altura máxima, que é aquela altura que ele para e desce, então a velocidade final dele é zero, tá bom? Na altura máxima a velocidade dele é zero. Quando no lançamento vertical, quando o objeto vai subindo, o movimento é retardado, que a velocidade vai diminuindo. Quando ele desce, quando no caso de queda livre, de cima para baixo, o lançamento, no caso aí, vai ser acelerado, tá bom, gente? Isso depende muito também da trajetória, tá bom? As questões não usam muito isso, tá bom? Então, de cima para baixo, o objeto vai aumentando a velocidade. Quando você lança de baixo para cima, ele vai diminuir até o ponto de parar. Lembrando, gente, isso aparece muito em questões, tá bom? Quando o objeto atinge a velocidade máxima dele, ele para. A velocidade é zero, é nula. Mas a aceleração não, gente. A aceleração permanece, tá certo? Porque a aceleração tanto existe aceleração na subida como existe na descida, tá bom? Muito bem. Mais uma explicação, mas acredito que vocês já viram essa explicação nas aulas do canal Educação, tá bom? Meus queridos alunos da Escola PEC, Pedro Evangelista Caminha. Nossa questão 6, a nossa questão 6 se refere à questão 10 da página 69, que diz o seguinte: ao lançar um objeto verticalmente para cima, né, com velocidade inicial, ó, né, de 10 metros por segundo, pode-se observar e afirmar que, letra A, ele apresenta um movimento acelerado. Não, gente, se lança de baixo para cima é o contrário. Acelerado é quando aumenta a velocidade. Ele está diminuindo, então vai ser retardado, né? Que está errado, né? Letra B, ele apresenta um movimento acelerado durante a subida. Acelerado durante a subida e retardado durante a descida, verdade? Se fosse o contrário, estava certa a questão, né? Se fosse acelerado, se fosse retardado na subida, né? Porque quando ele sobe, vai diminuindo a velocidade ao ponto de parar. E quando desce, vai aumentando a velocidade, não é isso? Então está errado também, tá? É o contrário aí. Letra C. Ele apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória. Sim, apresenta. Acabei de falar sobre isso aqui. Ele apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória. No ponto mais alto ele não apresenta a velocidade, tá bom? Mas a aceleração ele apresenta no ponto mais alto. Agora, se dissesse assim, ele apresenta aceleração, ele apresenta velocidade no ponto mais alto, aí sim, não estaria correto, né? Porque no ponto mais alto ele para, gente. Observem, os pedreiros, quando o pessoal da construção civil aí, quando eles querem jogar alguma coisa para alguém pegar lá em cima, eles jogam, né? E ficam as telhas, jogam, a pessoa vai pegar na telha lá em cima da casa. Então, é um tijolo, tá bom? Ou seja, o objeto sobe e chega ao ponto de parar, a pessoa pega ele, fácil, né? Então, gente, mas assim, velocidade zero no ponto mais alto. Agora, aceleração não, aceleração tanto, ela sempre tem, na subida e na descida. Então, essa resposta aqui, ela está
correta. E como só tem uma correta aqui, vai ser essa, né? Apresenta aceleração no ponto mais alto de sua trajetória. Sim, apresenta, não apresenta a velocidade. Letra D diz o seguinte: no ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade e aceleração do corpo são nulas? Não. Velocidade e aceleração não. Só a velocidade que é nula. Tá bom? Aceleração não. E letra E: ao atingir a mesma posição de lançamento, ele apresenta a mesma velocidade. Não, não é assim não. Né? Não é assim não. Então, letra C, gente, nossa lista, no nosso exercício, questão 6, né? Ela se refere à questão 10 da página 69, tá bom? No livro de vocês aí, questão 10 da página 69, letra C, ok? Vamos aí, mais uma questão aí, gente, questão 7. Questão 7, exercício é um pouco longo, eu não peguei nem uma aguinha para facilitar aqui a garganta, né? Questão 7, gente, se refere à questão 11 da página 69. Se refere à questão 11 da página 69. Se você arremessar uma moeda, ó, arremessar de baixo para cima, né? Perpendicularmente à superfície de uma mesa, ou seja, de baixo para cima, e registrar que ela demorou 6 segundos, deu um tempo aqui, né? Para retornar ao ponto de arremesso, ou seja, para subir e descer, né? Retornar ao ponto de arremesso, subir e descer, né? Levou 6 segundos para subir e descer. Que valor terá a velocidade inicial dessa moeda? Ele diz para adotar G, porque sempre queda livre, sempre lançamento vertical, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. G vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E desconsidere a resistência imposta pelo ar. Beleza? Muito bem, vamos calcular isso. Ele quer que calcule o que mesmo aqui? Ele quer que calcule a velocidade inicial, tá bom? Então, sabendo que um objeto lançado de baixo para cima, lançamento vertical, na altura mais alta, no ponto máximo ele vai parar para descer, eu sei que a velocidade dele no ponto mais alto é zero. A velocidade final dele no ponto mais alto é zero. Tá bom? E se ele levou 6 segundos para retornar, para lançar e retornar ao ponto inicial, 6 segundos, só para subir ele levou quanto? O tempo de subida, gente, eu botei até aqui para não esquecer, ó. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? Então eu vou pegar o tempo total e dividir por 2, que vai ser 6 dividido por 2. Só para subir, ele vai levar 3 segundos, tá bom? 3 segundos só para subir, 3 segundos para descer. Eu quero só para subir porque eu vou calcular a velocidade inicial, tendo como base que quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade final dele é zero, tá bom? E vou usar a equação da velocidade. Eu sei a velocidade final no ponto mais alto, que vai ser zero. Eu quero a velocidade inicial. A aceleração da gravidade que ele deu aqui, que é o G, é 10. E o tempo eu tenho que é 3 segundos. Então, vou só substituir aqui na equação. Velocidade final no ponto mais alto é zero. Velocidade inicial que eu quero, né? E, gente, lembrando, aceleração, opa, tá bom? Sinalzinho negativo. O que significa isso aqui? Assunto do mês passado. Se a velocidade nessa equação aqui, ó, nessa equação, aqui pode ser mais, pode ser menos. Se a velocidade aumentar no decorrer do tempo, né, ela for aumentando, o sinal é positivo. Se ela for diminuindo, o sinal é negativo. Se você lança um objeto de baixo para cima, é claro que com o tempo ele vai diminuindo a velocidade, né, no caso da subida, ele vai diminuindo. Então, o sinal aqui vai ser negativo. Então, no caso, não vai ser mais 10, não, vai ser menos 10, né? Que multiplica 3. Então, 0, que é a velocidade final, no ponto mais alto, vai ser igual a velocidade inicial menos 10 vezes 3, 30, menos 30. Né? Vou trazer essa... Agora, eu não vou trocar membro, como eu fiz lá na outra lá. Vou trocar apenas o termo aqui, ó. Apenas um... O termo não, apenas um valor aqui, que eu quero, né? Eu vou pegar essa velocidade inicial, vou levar ela para o primeiro membro. O menos 30 vai ficar no segundo, ó. Então, a velocidade, o VOzinho aqui, esse Ozinho significa inicial, ele está positivo, vai para lá, ó, negativo, ó, tá bom? Que vai ser igual a menos 30. No caso aqui não pode ficar negativo, a variável não pode ficar negativa, multiplica por menos 1, tá bom? Então, eu posso dizer que a velocidade inicial vai ser igual a 30 metros por segundo, gente.
30 metros por segundo. Demorou, mas saiu, tá bom? Então a nossa velocidade inicial aí vai ser 30 metros por segundo. Essa questão aí ela utilizou os conhecimentos sobre lançamento vertical, né? Todo o conhecimento sobre lançamento vertical. No lançamento vertical, altura máxima, velocidade zero, tá bom? E no caso, aí o G foi negativo, a aceleração foi negativa, porque a velocidade vai diminuindo com o tempo, tá bom? Beleza? E que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? Próxima questão, questão 8. Vamos agora entrar no assunto de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Ok? Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Questão 8 se refere à questão 1 da página 79. Atenção, gente. Questão 1 da página 79. Peguem aí o livro aí. Questão 1, página 79. Qual a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Pergunta, né, gente? Qual a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Bem, antes que vocês coloquem aqui a resposta do caderno, eu vou falar o seguinte, olha. Uma grandeza é considerada escalar? Para começar, gente, só é considerado grandeza aquele que pode ser medido, tá bom? Quando nós falamos lá no início, na nossa primeira avaliação. Só é considerado grandeza aquele que pode ser medido. Bem, mas tem umas coisas que podem ser medidas que você diz só, por exemplo, massa. Você pega um pacote, olha, pesou 3 quilos. Só precisa de um número, de um valor e de uma unidade, que tem que ter unidade para saber se 3 quilos de quê. Então, esse de quê é a unidade, né? Olha, que horas são? São 10 horas. Então, nesse caso, o valor é 10, a unidade horas, tá bom? Então, essas grandezas que nós precisamos apenas de um valor e a unidade, né? A unidade tem que ter, são grandezas chamadas grandezas escalares. Agora, existem grandezas que precisam de mais informação. Olha, eu gosto de viajar a 100 km por hora. Opa, velocidade, se você dizer que anda além dos 100 km, além do 100 que é o valor e do quilômetros que é a unidade de horas, né? Mas você tem que dizer, sim, mas você viajou em qual direção? Em qual sentido? Tá bom? Então, gente, grandezas vetoriais, sempre além do valor e da unidade, temos que saber a direção e o sentido. Lembrando, gente, cada direção, muita gente tem dúvida sobre direção e sentido. Sempre uma direção, né? Não sei, que eu nunca, mas eu posso dizer assim, que quase sempre, para não dizer sempre, que sempre é muito forte, né? A direção, ela tem dois sentidos, tá bom? Ela tem dois sentidos. Por exemplo, se você o sentido, uma direção vertical, no caso de uma cidade, do bairro para o centro. Então ela tem um sentido bairro-centro e o sentido centro-bairro. Né? Tem dois sentidos, essa direção. Outra coisa, se você solta um objeto, no caso da direção vertical, né? Ela tem de cima para baixo, o sentido de cima para baixo e de baixo para cima. Tá bom? Então, mais ou menos, vamos relembrar, acredito que vocês tenham visto essas aulas do nosso canal Educação, que é da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Tem aulas ao vivo e as aulas gravadas, né? E está sendo muito utilizado nesse momento, tá bom? Muito bem, feitas as explicações, vamos lá para a nossa resposta. Qual a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Resposta. Grandezas escalares são definidas somente por um valor, como eu falei, né? Por um valor numérico e sua unidade de medida, tem que ter, né? As vetoriais necessitam ser identificadas por um módulo, né? Que é o valor, né? E sua unidade de medida e direção e sentido, tá bom? Então, repetindo aí, gente. Questão 8. Grandezas escalares são definidas somente por um valor numérico e sua unidade de medida. Vetoriais necessitam ser identificadas por um módulo, que é o valor, e sua unidade também, né? Direção e sentido.
beleza? Questão 9. Questão 9 aí, vamos lá. Questão 9. Questão 9 vai ser a questão 2 da página 79. Né? 9 é na nossa relação aí, tá bom? Mas ela se refere à questão 2 da página 79. É da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E ele quer que a gente marque uma alternativa que tenha, que ele diz assim, são grandezas escalares. Nessa alternativa tem que ter apenas grandezas escalares. O tempo, beleza, o tempo é escalar. Opa, deslocamento. Se você se desloca, você tem que saber quanto deslocou, se foi em quilômetro ou em metro, né? Se, em qual direção, em qual sentido. Então, força. Se você aplicou uma força também, tem que saber direções, além do valor, né, da intensidade. Temos que saber direção e sentido. Então, aqui só tem apenas o tempo, que é uma grandeza escalar. Letra B, força de novo, já disse que não é. Opa, velocidade. Se você vai com uma certa velocidade, você tem que saber para onde, que direção, que sentido. A aceleração também é grandeza vetorial, tá bom? Que depende da velocidade. Beleza, então todos aqui são grandezas vetoriais. Então não é, né? Tempo eu já disse que é escalar. Você pergunta que horas são, são 13 horas, né? Então são 13 e o horas, né? Já define. Temperatura, opa, temperatura, qual a temperatura? 20. O que? Graus. Para a esquerda, para a direita? Não precisa, né? Então temperatura também, grandeza escalar. Volume, opa, qual a massa desse objeto? Opa, a massa dele aí, desculpe, gente. Volume, né? Qual a capacidade aí desse tanque? Esse tanque aqui, ele cabe aqui 5 o quê? Litros. Opa, então 5, o valor, litros, a unidade, definiu. Gente, então aí, são todas três, tempo, temperatura e volume, todas três grandezas escalares. Marque aí letra C, beleza? Marque letra C na questão 9. Todas são grandezas escalares, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima aqui. Questão 10. Vamos lá, gente. Essa questão 10 nossa aqui, na verdade, ela é a questão 8 da página 79. Vamos aprender a trabalhar com vetores, gente. Soma de vetores. No livro aí de vocês, né? Cinemática vetorial, né? No capítulo aí de grandezas escalares e grandezas vetoriais, tem aí a soma de vetores, tá bom? Que a gente pode chamar de vetor resultante ou soma de vetores, tá bom? Vetor resultante ou vetor soma, enfim. Ele está explicando como é que se calcula a soma de vetores. E vetor, nós vamos ver agora como é que faz, tá bom? Vamos aqui. Uma equipe de salvamento marítimo recebe em seu posto o sinal de um navegante em alto mar, fornecendo as seguintes coordenadas a partir do posto de salvamento, chamado de PS, tá bom? Posto de salvamento chamado de PS. Bem, esse navegante que está pedindo uma equipe de salvamento marítimo, recebe o seu posto de um navegante em alto mar, fornecendo os seguintes, né? Esse navegante, ele tem essas coordenadas em relação ao posto, né? Ele está a 16 km na direção oeste-leste, gente. Direção oeste-leste, no plano cartesiano, ela é assim, né? A direção norte-sul é assim, né? Ficou um pouco torto aqui, mas dá para entender, né? Então aqui é a direção oeste-leste ou leste-oeste, né? E aqui é a direção norte-sul, no plano, na questão geográfica da Terra, não é isso? Muito bem. Então ele diz o seguinte, 16 km na direção oeste-leste, que é essa direção aqui, ó, né? Então ele andou 16 km. Vou apagar isso aqui para ficar melhor de explicar. Tá bom. Na realidade eu desenhei os vetores aí para vocês. Os vetores estão desenhados, tá ok? Vamos aqui, ó. Aqui é o posto de salvamento, gente, ó, tá aqui, ó. Posto de salvamento, PS. Então ele está a 16 km nessa direção leste, ó. Direção leste é sentido leste, ou seja, para cá, leste, tá bom? Se for sentido oeste, o vetor para lá, ó. Essa pontinha aqui, a setinha, indica a ponta do vetor, tá bom? E 12 km na direção
sul-norte, né? De cima para baixo, no sentido para o norte, ou seja, continuando aqui, sentido para o norte, tá bom? Bem, o vetor resultante, gente, nós vamos simplesmente utilizar o teorema de Pitágoras aqui, que eu vou deixar o que é o teorema, para quem esqueceu, o que é o teorema de Pitágoras, né? Para a gente encontrar, sabemos que a distância, a menor distância entre dois pontos é uma reta, tá bom? Então, olha, nós vamos calcular essa distância aqui, essa hipotenusa aqui, ó. Né? Para quem lembra de matemática, que nós temos dois catetos, aqui temos a hipotenusa, né? É só calcular o valor da hipotenusa pelo teorema de Pitágoras, que nós vamos encontrar aqui a distância do posto para o navegante, tá bom? Então ele pediu para representar, representei, está aqui o vetor de 16 km, no sentido, né, na direção, o vetor 16 km no sentido oeste-leste, né, na direção, quer dizer, na direção oeste-leste, no sentido para o leste, ó, tá? E aqui a direção sul-norte, no sentido para o norte, ó, pá, né, se fosse funcionar para baixo, tá bom? E nós vamos calcular aqui o vetor resultante. Mas aqui na letra A ele só pediu para reproduz o esquema no caderno e localize o navegante, tá bom? Localize a posição do navegante, tá bom? Localize a posição do navegante, tá bom? Então aqui está o posto, né? Está o posto, aqui está o navegante. Vamos saber essa distância aqui. Se eu tenho esses dois valores, eu quero saber essa distância. Então, gente, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, né? Calcule a menor distância para a equipe de salvamento chegar ao navegante. É só encontrar aqui o valor de R, ó, tá bom? Pelo teorema de Pitágoras, eu posso dizer que eu usei aqui o R, gente, ó, coloquei o teorema de Pitágoras, que é o seguinte, é a distância, né? Esse D aqui significa distância, que é esse R aqui, ó, a distância do posto para o navegante. A distância ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, um lado mais o outro. Quer dizer, um lado mais o outro, um lado mais o outro. E aqui é a hipotenusa, tá bom? D ao quadrado, que esse R aqui vai ser igual a D, tá bom? Tá bom? Esse R aqui vai ser igual a D, tá bom? É a distância. Distância do posto para o navegante. D ao quadrado, ficou feio aquele negócio ali, eu vou apagar. Tá bom? Vou apagar bem aqui. Só quero que vocês saibam que não dá pra... Mas com essa caneta que eu tenho aqui, disponível, não dá para ficar escrevendo, tá bom? É só mesmo para ficar marcando. Às vezes eu quero escrever e não dá certo, certo? Muito bem, vamos lá. Então a distância do posto para o navegante, ó, D ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso é a soma aqui, ó, soma teorema de Pitágoras, tá bom? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto, aos catetos, a soma dos catetos ao quadrado, tá bom? Um lado e o outro, ó. Dois lados aqui, formam um ângulo. Teorema de Pitágoras só pode fazer se o ângulo aqui for de 90 graus, né? Certo? Se for outro tipo de ângulo aqui, nós temos que usar a lei dos cossenos, tá bom? Então, vamos lá. Distância ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado, 12 ao quadrado, dos dois lados, né? Dois catetos, tá bom? Distância ao quadrado vai ser igual, gente. 16 ao quadrado vai ser 256. Mais 12 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. Então, a distância ao quadrado vai ser igual a 400. Opa, mas está o quadrado aqui, ó. Quadrado 2 aqui. Tenho que abrir uma raiz quadrada, tá bom? Então, D vai ser igual a raiz de 400. Epa, gente, qual é a raiz de 400? Não sei, eu só sei que a de 4 é 2. E se tem 2 zero, eu corto a metade, fica só 1. Então, resultado aqui, gente, 20 quilômetros, tá bom? A distância do posto para o navegante, né? Está pedindo socorro, né? Equipe de salvamento. Então, a distância do posto para o navegante de 20 quilômetros. Ó, gente, utilizamos aí o teorema de Pitágoras, né? Para fazer encontrar o vetor soma, o vetor resultante, tá bom? Menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. Letra C. Discuta a respeito da soma de vetores nesse exercício. E aí, o que significa isso aqui que nós fizemos? Resposta, gente. A soma de vetores, ou o vetor resultante aqui, ou essa distância, tanto faz, ela representa a menor distância para a equipe de salvamento chegar ao local. Então, essa é a resposta da letra C. Ela representa
a menor distância para a equipe de salvamento chegar ao local. Beleza? Questão boa, não foi? Está no livro de vocês, gente. Questão 8, página 79. Questão 9. Epa, nossa questão é a questão 10. Tá certo. Nós, aqui na nossa relação é a questão 10, né? Na nossa relação, a questão 10, na realidade, é a questão 8 da página 79 no livro de vocês. Vamos para a nossa questão 11. Já coloquei aqui para mostrar a vocês que para calcular aqui a soma, o vetor soma, nós não vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque só podemos utilizar o teorema de Pitágoras se o ângulo formado for de 90 graus. Tá bom? E aqui esse ângulo aqui não dá 90 graus, ó. Essa abertura aqui entre esse vetor, essa abertura, vou botar aqui para ficar melhor para vocês verem, né? Esse vetor aqui e esse vetor aqui formaram um ângulo. Esse ângulo não é 90 graus, não dá 90 graus. Na questão geralmente diz quanto é esse ângulo, né? Se não é 90 graus, né? Se fosse 90 graus, ficaria bem inclinado aqui, né? Ficaria uma horizontal e outra na vertical, bem inclinado, então o ângulo é de 90 graus, tá bem? Tá bom? Muito bem, temos a reta 1, temos a reta 2, entre as duas retas tem um ângulo. O que é que nós vamos fazer agora? Ele quer que a gente encontre o vetor resultante, né? Nesse caso aqui, vamos utilizar uma regra chamada lei dos cossenos, ok? Então, nossa questão 11, a questão se refere à questão 10. Abram aí o livro de vocês, questão 10, da página 79. Diz assim, ó. Sabemos que os vetores, né? Os vetores, ó, tá, uma setazinha, vetor é uma seta, né? Sabemos que os vetores R1 e R2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Deu o valor do ângulo, ó, conforme a figura. Está aqui a figura. Determine o módulo do vetor resultante, conhecendo. Ele já disse, gente, ó. Reta 1, R1 vale 3 metros. Então, essa reta aqui vale 3 metros. E a reta 2 vale 5 metros. Que precisamos dessas informações. E o ângulo entre as duas retas é de 60 graus. Ele não diz, 60 graus, está aqui o ângulo, ó. E aí nós só temos que saber quanto equivale o cosseno, não é seno, não é tangente, tá bom, gente? Temos que saber quanto equivale o cosseno desse grau, esses 60 graus, né? Geralmente nas questões já vem, tá bom? Então o cosseno de 60 é 1 sobre 2, beleza? Muito bem. A lei dos cossenos, ela é grande, mas é parecida com o teorema de Pitágoras. Ela até aqui, ó. Até no sinal de mais, ela vem de acordo com o teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Resultante ao quadrado, né, vai ser igual a reta 1 ao quadrado, mais a reta 2 ao quadrado, mais 2, esse 2 sempre tem, né? Que multiplica o valor da reta 1, que multiplica o valor da reta 2, que multiplica o cosseno do ângulo, o valor que veio lá, tá bom? Ou seja, meu vetor resultante ao quadrado, vai ser igual. Quanto é que vale a reta 1, gente? Vale 3, fica 3 ao quadrado. Quanto é que mais a reta 2? Quanto é que vale a reta 2? Vale 5 ao quadrado. Mais 2, que multiplica a reta 1, que vale 3. Que multiplica a reta 2, que vale 5, né? Que multiplica o cosseno de quantos graus? Cosseno de 60 graus, beleza? E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, gente, meu vetor resultante aqui ao quadrado, tanto faz dizer, vetor resultante ou vetor soma, ele vai ser igual, quanto é 3 ao quadrado? 9, mais 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. E o cosseno de 60, que multiplica aqui o cosseno de 60. Quanto é que vale o cosseno de 60? 1 sobre 2. Está aqui, ó, 1 sobre 2, tá bom? Melhor ficar marcando aqui, eu acho melhor ficar borrando, né? Vamos lá. Cosseno de 60, 1 sobre 2, tá bom, gente? Vamos lá, caneta. 1 sobre 2, tá aí. Então, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, né? 30, cosseno de 60, quanto é que vale o cosseno de 60? 1 sobre 2, beleza? Vamos lá. 9 mais 25, gente, 30 vezes 1,
dá 30. Dividido por 2 fica 15. Né? Então, meu vetor resultante aqui vai ser igual ao quadrado, ele está ao quadrado. Ó, né? 9 mais 25. 9 mais 25, né? Vai dar 34, né? 34 mais 15 dá 49. Tá bom? 49. É o que acontece. Eu vou tirar esse 2 aqui, porque eu tenho que achar o valor do vetor resultante. Eu tiro 2 aqui e eu abro a raiz quadrada de 49. E a raiz quadrada de 49 é 7. Resposta, 7 metros. Aqui está em metro, aqui está em metro. A resposta também vai ser em metros, tá bom? Então, o meu vetor resultante aí, 7 metros. Beleza? Então, gente, quando vier um ângulo, né? Dois vetores, tem que calcular o vetor resultante. Quando vier um ângulo que esse ângulo não for 90 graus, não seja 90 graus, nesse caso temos que utilizar a lei dos cossenos, tá bom? Agora, se for 90 graus, a gente resume essa conta todinha até aqui, ó. Beleza? R ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais o outro lado ao quadrado, beleza? Só até aí. Agora, isso aí. Agora, se o ângulo for diferente de 90 graus, aí temos que esticar mais, né? Para usar a lei dos cossenos, beleza? Assistam bem, façam várias vezes essa questão para entender bem esse conteúdo, tá bom? Vamos aí, gente. Questão 12. Mesmo conhecimento aí, só que aqui vai ter um ângulo de 90 graus aí, tá bom? Já botei de propósito aí de novo, né? Trabalhar bem isso. Então nós temos aí, ó. Questão 13 da página 83. Questão 13 da página 83. Beleza? Um avião desloca-se. Opa, deu um valor aqui. 30 km na direção norte-sul. Ó, gente, sentido norte. Ó, norte e sul, de baixo para cima. Sentido norte. Então é daqui para cá, ó. Né? Nesse sentido. Sentido sul. Tá bom? Em seguida, percorre 40 quilômetros na direção leste-oeste. Essa direção leste-oeste é essa, né? No sentido oeste, ou seja, se é o sentido oeste, então vai ser aqui, ó. Né? Beleza? Então, temos aqui 30 e 40. E temos aqui um ângulo, sem dúvida aqui que temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, teorema de Pitágoras. Não precisamos usar aquela regra grande lá ali dos cossenos, tá bom? Teorema de Pitágoras, tá bom? Aqui está representado. Letra A, só para representar. Representou, beleza? Para representar, quer saber a direção e o sentido. Só isso. Aí você faz aí os dois vetores. Agora, determina a intensidade do vetor de deslocamento resultante. Vetor resultante aí, ou seja, resposta. Vamos lá. O vetor resultante vai ser a distância daqui para cá. Ó. Não vai sair bem certinho não, mas é a distância daqui para cá. Ó. Nem que eu queira, eu não vou conseguir fazer coisa. Mas vocês querem que vocês entendam que o resultante vai ser essa distância de onde começou para onde terminou numa reta, beleza? Uma reta, ou seja, daqui para cá, numa reta. Não é isso que eu desenhei não, só quero explicar que é daqui para cá numa reta, ó. Tá bom? Essa distância aqui, ó, daqui para cá numa reta. É o vetor resultante, beleza? Vetor resultante, ó, quase consigo fazer um R. E geralmente esse vetor aqui dá a distância de onde começou para onde terminou, tá bom? Podemos chamar de deslocamento resultante, distância, enfim. Então, se tem 90 graus aqui, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, né? A distância ao quadrado, que é a distância da origem até onde terminou, né? A distância ao quadrado vai ser igual um lado ao quadrado, que é 30, essa ordem aqui não importa, né? Tanto faz um como o outro primeiro, né? 30 ao quadrado e 40 ao quadrado. 30 ao quadrado e 40 ao quadrado. Esses dois aqui, ó. Certo? Distância ao quadrado, ó. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que vai dar 900. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que vai dar 1.600. Distância ao quadrado, somado 900 com 1.600, vai dar 2.500, tá bom? Distância ao quadrado, eu tenho que eliminar esse 2 aqui e abrir a raiz quadrada de 2.500. E a raiz quadrada de 2.500, quanto é? Não sei. Só sei que a raiz quadrada de 25 é 5. E se tem 2 zero, eu corto a metade, né? Sobra só 1.
então vai ficar 50 quilômetros. A nossa resposta aí, 50 quilômetros, tá ok? Questão 12. Questão 12, antes de fazer ela, eu vou dar uma explicação para vocês. Presta atenção. Quando o movimento, se um veículo vai em linha reta, retilíneo, que chamamos, né, retilíneo, a trajetória retilínea, né, ele vai ter, a velocidade vai aumentando com o tempo, então ele vai ter um movimento uniformemente variado. Se a velocidade está aumentando ou se vai diminuindo, ele vai ter uma aceleração, tá bom? Beleza, tá bom? Agora, se, além da velocidade, né, ele vai ter, lembra, gente, movimento uniforme não tem aceleração, porque movimento uniforme não varia a velocidade. Se não varia a velocidade, não tem aceleração, ok? Agora, se a trajetória é uma curva, e não necessariamente uma curva, né? Vamos ter apenas uma pequena curva no caso, né? Não necessariamente um círculo, mas uma pequena curva, né? Então, se tiver alguma coisa que identifica como uma pequena curva, e tiver variação da velocidade, nós vamos ter, gente, nós vamos ter duas acelerações. Temos a aceleração tangencial, que vai ter a mesma direção da velocidade, tá bom? Né? E temos a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é uma aceleração que sempre puxa para o centro da curva, tá bom? Ela é perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus, com a aceleração centrípeta forma um ângulo de 90 graus com a aceleração tangencial, tá bom? Então, se a trajetória for curvilínea, né? Se a trajetória for curvilínea, então nós teremos aí duas acelerações e vamos ter que somar vetorialmente as duas para encontrar a aceleração resultante, tá bom? Muito bem, vamos lá. Nossa questão 13, né, se refere à questão 20 da página 87. Questão 20 da página 87, da FATEC São Paulo, né? Na figura representa-se um corpo em movimento sobre uma trajetória curva, gente. Uma trajetória curva. Trajetória curva, tá bom? Com os vetores velocidade, ó, tem velocidade e aceleração. A velocidade, toda grandeza que seja vetorial tem uma setinha em cima. Eu não botei aqui porque não deu certo, mas geralmente tem uma setinha aqui para indicar que é vetorial, ó. Velocidade é vetorial, a aceleração, ela tem uma setinha em cima também que é vetorial. Essa setinha não representa nada, só para dizer que é uma grandeza vetorial. E suas componentes, tangencial, gente, a aceleração, ela tem duas componentes, tem duas componentes, né, que chama de aceleração tangencial, que tem a mesma direção ela tem a mesma direção da velocidade e pode ter sentido, então pode ter também o mesmo sentido, pode ter sentidos opostos. E a aceleração centrípeta, então são as componentes vetoriais, né, da aceleração tangencial e aceleração centrípeta, beleza? Muito bem, vamos lá, observar aqui o gráfico, olha. Tem aqui, ó, a trajetória aqui, ele está dizendo aqui, ó, vendo aqui, ó, é uma curva, ó, tá bom? Se é uma curva, vai ter uma aceleração centrípeta aqui para o centro, ó. Aceleração centrípeta sempre para o centro da curva, tá bom? Sempre para o centro da curva, tá ok? Aceleração centrípeta sempre para o centro da curva. Vamos ver bem aqui, sempre para o centro da curva. Temos aqui, gente, olha, a velocidade que vem para cá, ó, é nesse sentido, né? A velocidade está nesse sentido aqui, ó. E a aceleração tangencial está na mesma direção, ó. Elas têm a mesma, sempre elas vão ter a mesma direção. Só que o sentido da aceleração tangencial pode ser oposto, que é o caso aqui, da velocidade, ou pode ser o mesmo. Lembrando, gente, quando a velocidade e a aceleração tangencial, quando elas têm a mesma direção, sempre vai ter a tangencial com a velocidade. Agora, quando elas têm o mesmo sentido, o movimento é acelerado. Quando a
a velocidade tem um sentido e a aceleração tangencial tem outro, esse movimento é retardado. Isso quer dizer que essa velocidade aqui, quer dizer que ela está diminuindo, beleza? Muito bem, e a aceleração centrípeta sempre para o centro aqui, ó, tá bom? E a aceleração resultante aqui, ó, né? Aceleração resultante vai ser uma diagonal aqui, né? Forma um ângulo de 90 graus aqui entre as duas acelerações e a gente, pelo teorema de Pitágoras, a gente calcula a aceleração resultante, beleza? Muito bem, vamos para as perguntas aqui. Analisando a figura, podemos concluir que o módulo da velocidade está aumentando? Não, ele está diminuindo. Ele está diminuindo porque ele só estaria aumentando se a aceleração tangencial tivesse o mesmo sentido dela, da velocidade. Mas a velocidade está nesse sentido e a aceleração está nesse aqui. Então esse movimento aí, ele é retardado. Isso quer dizer, significa que a velocidade está diminuindo. Muito bem, então não é a letra A. Letra B, não é a letra A, né? Letra B, o módulo da velocidade está... letra B. O módulo da velocidade está diminuindo, e aí? Acabei de falar, né? Quando a velocidade está no sentido e a aceleração tangencial está em sentido contrário, então é porque a velocidade está diminuindo. Então o módulo da velocidade está diminuindo, beleza? Então vai ser letra B. Marque aí letra B, tá bom? O movimento é uniforme, né? Se fosse um movimento uniforme, não teria aceleração, não é isso? O movimento é necessariamente circular? Não precisa ser circular, basta apenas ser curvilíneo, tá bom? O movimento é retilíneo, a gente está vendo aqui que tem um negócio aqui redondo aqui, então a gente sabe que retilíneo não é. Então, gente, letra B, tá certo? Letra B, ok? Então, sobre essa questão aí, nós podemos dizer o seguinte, ó, como existe aceleração centrípeta, que é a aceleração que puxa para o centro, como existe aceleração centrípeta, né? O movimento certamente não é retilíneo, porque no movimento retilíneo não tem aceleração centrípeta. Só tem aceleração centrípeta se o movimento for curvilíneo, né? Mais curvilíneo, né? Então o movimento certamente não é retilíneo, mas curvilíneo, né? Não necessariamente circular, não precisa ser circular total, mas apenas uma pequena curva, né? Como a aceleração tangencial tem sentido contrário ao da velocidade vetorial, né? Nós já vimos aí que a aceleração tangencial tem sentido, tem mesma direção, mas sentido contrário ao da velocidade vetorial, podemos afirmar que o módulo da velocidade está diminuindo. Podemos afirmar que a velocidade está diminuindo, então, como eu já disse, letra B, gente. Marquem aí letra B. Espero que tenha ficado explicado sobre isso aí. Se não tiver, esse vídeo vai estar no YouTube. Podem deixar a pergunta lá. Ou então vocês podem usar o próprio grupo de WhatsApp e fazer pergunta, tá ok? Ou lá na própria plataforma, tá bom? Que eu vou colocar esse vídeo também lá. Vocês podem colocar a pergunta lá, se não entenderam, tá bom? Mas leiam sobre esse assunto no nosso livro didático. Tá bem explicado também, tá certo? E também todo o material que vocês estão vendo aí no canal Educação. Esse vídeo aqui é só mais um reforço, ok? Bem, agora a questão 14, nós temos aí, vocês vão pegar a questão 21 da página 87. Questão 21, página 87. Questão 21, página 87, beleza? Trajetória circular, gente. Vamos calcular agora como é que se calcula a aceleração centrípeta, tá bom? Trajetória circular descrita por um ponto material tem raio, lembra, gente? Toda curva, se for falar em curva, em círculo, tem que ter raio, tá bom? Raio de curvatura de 2,5 metros, 2,5, sabendo que ele se desloca com o movimento uniforme Já sabe que não vai ter aceleração tangencial, né? E velocidade é 5 metros por segundo. Determine. Lembrando, gente, movimento uniforme não é para ter aceleração, tá bom? Porque se é uniforme é porque a velocidade não está variando, não é para ter aceleração. Mas se o objeto estiver fazendo uma curva, então vai ter o que? A aceleração centrípeta, né? Menos a aceleração tangencial. Bem, letra A, gente, ele quer que calcule o módulo das componentes vetoriais da aceleração. Quais são as componentes vetoriais da aceleração? Componentes vetoriais da aceleração é a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, tá bom? Ele quer que calcule o módulo. Quando diz assim, calcule o módulo das componentes vetoriais, o módulo das componentes vetoriais da aceleração, estamos falando de aceleração tangencial e aceleração centrípeta, né? Como o movimento é uniforme, então nesse caso a aceleração tangencial, ó, tá aqui, ó,
Aceleração tangencial zero, né? Não vai ter. Por que não tem? Porque o movimento é uniforme, beleza? Como a trajetória é circular, se é circular, vai ter a aceleração centrípeta, ACzinho, tá bom? ACzinho. Para calcular a aceleração centrípeta é fácil, basta pegar a velocidade ao quadrado e dividir pelo raio. Lembrando, velocidade em metros por segundo e raio em metros, tá bom? Para poder dar certo aí. Muito bem, a velocidade ele diz, cadê a velocidade? Ele diz que é 5 metros por segundo, vamos colocar 5 ao quadrado, 5. E o raio ele diz que é 2,5, tá aqui, ó. Então vamos colocar aqui 2,5, beleza? 2,5. Então, podemos dizer que se eu pegar 25 e dividir por 2,5 vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, minha aceleração centrípeta vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Ele quer a resultante, gente. A resultante, ela é somar a aceleração resultante, é você fazer uma soma vetorial, uma soma de vetor, né? Somando a aceleração vetorial, a aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Só que aqui a aceleração tangencial foi zero. Só tem a centrípeta. Então a aceleração resultante, que foi 10, vai ser igual a centrípeta, né? Eu coloquei aqui só para explicar, ó. A aceleração resultante, a E, vai ser igual a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Como é uma soma vetorial, e as duas, né, para encontrar a resultante, elas formam um ângulo de 90 graus, utilizamos o teorema de Pitágoras. A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual a zero, que é o caso aqui, que é a tangencial, mais 10 ao quadrado, né? A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado. A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual a 100. Tira esse quadrado e abro aqui uma raiz quadrada, raiz de 100. E a aceleração resultante vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado, porque a raiz de 100 é igual a 10. Eu não preciso fazer essa conta aqui toda. Se a aceleração tangencial é zero, só sobrou a aceleração centrípeta, então a aceleração resultante vai ser igual à aceleração centrípeta, beleza? Eu fiz aqui só para demonstrar. Última questão. Questão 5. Eu coloquei uma agora que tem as duas, que é para poder ver como é que faz, né? Que aquela dali não tinha tangencial, era zero. Então não precisava nem fazer aqueles cálculos. Se só tem uma, a resultante vai ser o valor da que tem, tá bom? Questão 15, última questão, vai ser, na realidade, a questão 25 da página 87. Um ponto material com velocidade inicial de zero, velocidade inicial zero, descreve uma trajetória circular, o raio de 9 metros. Movimento uniformemente variado, agora vai ter, né? Com aceleração escalar de 3 metros por segundo, beleza. Aceleração tangencial vai ser igual a essa aceleração aqui, escalar, tá bom? As duas. Então, para o instante, ao tempo aqui 2 segundos. Determine, gente, a velocidade escalar. Se ele quer velocidade escalar, então nós vamos fazer. Velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Velocidade vai ser igual. A inicial eu disse que é zero, tá lá, ó. Velocidade inicial, zero. Mais a aceleração ele deu aqui, ó, 3 metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo que foi 2, ó. Tá? Então, velocidade 0, 3 vezes 2, 6. Minha velocidade, né, final foi 3 metros por segundo, beleza? Agora ele quer que a gente calcule as componentes vetoriais, cada uma, né? Ele quer que a gente calcule as componentes vetoriais, cada uma, tá certo? Ou seja, ele quer que a gente calcule as componentes vetoriais aí, né? Ou seja, ele quer que dê o valor da aceleração tangencial e da centrípeta, né? Se nós temos aqui, né, se o movimento é uniformemente variado, né, nesse caso, a aceleração aqui, a aceleração escalar que ele deu, vai ser igual à aceleração tangencial, ó. A aceleração tangencial vai ser igual à aceleração escalar, ou seja, já deu 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, a centrípeta, ou seja, a tangencial não tem regra, não tem fórmula, não tem equação para calcular ela, né? No caso, é igual a escalar, tá bom? Agora a centrípeta, gente. A centrípeta vamos usar a regra lá que nós usamos na questão passada. Aceleração centrípeta, ACzinho,
vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Velocidade em metros por segundo e raio em metros. A velocidade que ele deu lá, cadê? Nós encontramos, ó, velocidade aqui 6 ao quadrado, né? E o raio, tá aqui o raio, 9. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 dá 4. Observem que nessa questão, não é como a questão anterior. Na questão anterior nós tínhamos apenas aceleração centrípeta. Nessa nós temos aceleração tangencial e temos aceleração centrípeta. Agora sim, ele quer que calcule o módulo da aceleração resultante. A aceleração resultante é a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Não é só pegar o valor aqui de 6, né? Se fosse aqui, ó. Muita gente pega aqui 3 com 4 dá 7. Não é só somar. Não é só assim, gente. Por quê? Elas formam entre si um ângulo de 90 graus, tá bom? Elas formam um ângulo de 90 graus. É um querendo sair pela tangente na curva e a outra puxando para o centro da curva, tá bom? Apontando, melhor dizendo, apontando para o centro da curva. Então nós temos que resolver a aceleração resultante fazendo a soma vetorial para encontrar a aceleração resultante, beleza? Somando o valor das duas, ou seja, utilizando o teorema de Pitágoras. A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual. Quem é a tangencial, gente? A tangencial é 3 ao quadrado, ó. Mais a centrípeta ao quadrado. Quem é a centrípeta? 4. Então 4 ao quadrado. A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes 3 dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 dá 16. Beleza? A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual. 9 mais 16, 25. Tiro esse quadrado e abro aqui uma raiz quadrada de 25. Todos sabemos que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, nossa resposta aí, a aceleração resultante, né, a nossa soma vetorial aí das componentes vetoriais da aceleração, vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, chegamos aqui ao final da resolução das nossas questões. Resolvemos, já estou até meio rouco porque eu esqueci de pegar água e não queria parar aqui o vídeo. Mas espero que ajude, gente. Vai ter aí atividade avaliativa. Assistam aí os vídeos do canal Educação. Reveiam essas questões. Se tiver dúvida, surgindo dúvidas aí, vocês voltem ao vídeo, né? Esse vídeo vai estar disponível na plataforma, no grupo de WhatsApp da escola de vocês, da turma de vocês, e também no YouTube, né? Eu tenho um canal lá, procurei professor Edmilson, professor de Física, e vai estar todos os vídeos lá, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aí com isso, com o estudo. Espero que isso logo passe para a gente estar fazendo isso aí na sala. E com certeza lá vai ter mais questionamentos, tá bom? E só tenho a agradecer a todos. Vamos ficar em casa quem puder, porque o negócio é sério, né? E agradecer a todos e pedir para que se esforcem, façam o possível. Esta é a única alternativa que a gente está tendo de prosseguir com as nossas aulas, né? Então, fiquem com Deus e tchau!